Terminando esse aprofundamento da carta de São Tiago, nós vamos partilhar hoje sobre a unção dos doentes. Então, quem trouxe a palavra de Deus, quem nos acompanha pela internet, você pode pegar a carta de São Tiago, capítulo 5, versículo 13 em diante. Carta de São Tiago, capítulo 5, do versículo 13 em diante. Amém? Amém. Socorro, misericórdia. A palavra de São Tiago, no versículo 13, capítulo 5, nos diz: se algum de vocês está sofrendo, ore. Se alguém está contente, cante hinos de agradecimento. Se algum de vocês estiver doente, que chame os presbíteros da igreja para que façam oração e ponham azeite na cabeça dessa pessoa em nome do Senhor. Essa oração, feita com fé, salvará a pessoa doente. O Senhor lhe dará saúde e perdoará os pecados que tiver cometido. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros, para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. O profeta Elias era um ser humano como nós. Ele orou com fervor para que não chovesse. E durante 3 anos e meio não choveu sobre a terra. Depois orou outra vez e então choveu. E a terra deu a sua colheita. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e outro o fizer voltar para o bom caminho, lembrem disto: quem fizer um pecador voltar do seu mau caminho, salvará da morte esse pecador e fará com que muitos pecados sejam perdoados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Esse final da carta de São Tiago é nada mais do que uma orientação para nós acerca de tantas vezes que nós vivemos a enfermidade, acompanhamos a enfermidade de algum irmão, de alguma irmã, de alguém da nossa casa. Então, São Tiago diz de uma forma clara para cada um de nós: se algum de vocês está sofrendo, ore. O que nós vamos fazer se não orar quando nós estamos sofrendo? Só que nós sabemos que por vezes nós começamos a reclamar, nós colocamos a culpa no outro, nós entramos em comunhão com o demônio. Porque quando nós, ao invés de orarmos ao Senhor, nós começamos a reclamar, maldizer, colocamos a culpa na outra pessoa, nós não estamos senão atraindo sobre nós ainda mais mal, mais sofrimento. Só que nós sabemos que é comum de nós humanos agirmos assim, sim ou não? Ao invés de nós nos colocarmos em oração, nós começamos a reclamar. Então São Tiago vem dizer para nós: se algum de vocês está sofrendo, ore. Se você está vivendo um sofrimento na tua casa, se você está sofrendo no teu trabalho, se você está sofrendo na sua comunidade, ore. Porque a palavra de Deus é muito clara, que não é contra homens de carne e sangue que temos que lutar,
Quantas vezes nos problemas que nós temos com pessoas, com as dificuldades de relacionamento, ao invés de nós orarmos ao Senhor, pedindo que o Espírito de Deus vá sobre aquela pessoa, que por muitas vezes é uma pessoa difícil, é uma pessoa que tem um temperamento difícil, ao invés de nós orarmos, o que nós fazemos? Por vezes nós agimos como pessoas insensatas. Por vezes nós cutucamos a pessoa, ficamos agindo para que ela fique mais inquieta ainda. E ao contrário, quando nós estamos sofrendo, seja uma perseguição, seja uma enfermidade, seja uma dificuldade na nossa casa, nós devemos orar. Nós devemos colocar o nosso joelho no chão e clamar que o Espírito de Deus venha sobre nós, que o Senhor nos escute, que o Senhor venha em socorro à nossa vida. No versículo 14, o Senhor vai dizer: acima de tudo, meus irmãos, quando vocês prometerem alguma coisa, deixa eu ver aqui, eu acho que eu me perdi. Se algum de vocês estiver doente, que chame o presbítero da igreja, para que faça uma oração e ponha um azeite. O que nós lembramos com o chamar o presbítero e colocar o azeite sobre o doente? Nós lembramos da unção dos enfermos. Nós lembramos, como era chamado antigamente, da extrema unção. Antes do Concílio Vaticano II, a igreja permitia somente a unção, que era a extrema unção, quando a pessoa já estava quase perto da morte. Hoje, a igreja permite quando a pessoa vai fazer uma cirurgia, quando a pessoa está passando por uma enfermidade, não é muito difícil, quando a pessoa vai fazer até uma viagem de risco, a igreja permite a unção, que não é mais extrema, né? Antes era extrema porque já era ali quando se percebia que a pessoa estava muito doente, já próximo do fim. E a igreja, na sua sabedoria, permite a unção. Então, quantas vezes nós, não nós aqui, eu creio, mas muitas pessoas, ou talvez nós um dia fizemos isso, nós procuramos outros meios para curar as enfermidades. Muitos procuraram as benzedeiras, muitos procuraram as simpatias, muitos fizeram tantas coisas, ao invés de procurar a igreja, o sacerdote, o presbítero, aquele que tem a unção plena pelo seu sacerdócio e pelos óleos sagrados que são abençoados na quinta-feira santa. Ali acontece a graça, o sacramento da unção dos enfermos. Então nós não podemos ter medo de usar a graça que a igreja nos dá. Talvez você está passando por uma enfermidade de muito tempo, ou você conhece alguém que está muito enfermo. Peça ao sacerdote para que ele vá à casa, traga a pessoa até a igreja e peça ao sacerdote que unja esse doente para que ele possa ser restaurado da sua enfermidade. Porque também vai dizer aqui no versículo 15: essa oração feita com fé salvará a pessoa doente, o Senhor lhe dará saúde e perdoará os pecados que tiver cometido. A unção dos enfermos, ela também está acompanhada com a confissão. Então, olha a graça que a igreja nos dá. Olha a graça que nós temos e que talvez nós não sabemos. Talvez nós temos alguém que conhecemos que está muito doente
Então nós temos que recorrer à graça da unção dos enfermos, para que esse doente tenha o perdão dos pecados, e se for a vontade do Senhor, ele também tem a graça de recuperar a saúde. E talvez você pergunta, mas se não tiver a saúde plena, mas terá o perdão dos pecados. E assim, se for a falecer, se vir a falecer, terá a bênção de Deus, terá o perdão dos pecados. Então, nós que somos homens, mulheres, filhos de Deus, nós temos que ter a graça de recorrer a esses meios, aquilo que a igreja nos dá, aquilo que a igreja nos permite, aquilo que a igreja, através dos sacerdotes, pode dar a nós. E por muitas vezes nós buscamos outras coisas. Não que nós não acreditamos, não é? Uma vez um sacerdote dizia que existe benzedeiras que rezam segundo a igreja. Mas como é que nós vamos ter certeza? Então nós recorramos a quem? Ao sacerdote. Eu lembro uma vez que eu procurei um sacerdote por outras situações, né? E muitas vezes, até mesmo o sacerdote, ele fica meio inseguro de exercer essa missão. Por quê? Porque também nós, leigos, não instigamos no coração deles isso, não é? Muitos não pedem a bênção ao sacerdote, muitos não colocam no coração deles: olha, sacerdote, você tem, pela ordenação que você recebeu, a graça de ser persona Christi. Então toda a oração vinda do sacerdote é uma oração da igreja, é uma oração que tem um poder que muitas vezes nós, leigos, não estimamos, não anunciamos, até mesmo aqueles que questionam, porque nós paramos naquilo que vemos, nós paramos nos sofrimentos, nas angústias, e não buscamos nem orar em meio ao sofrimento, e nem buscar dos sacerdotes as bênçãos. Não o buscar pelo buscar, mas porque a igreja nos dá, porque a igreja nos abençoa com óleo santo, a igreja nos livra dos pecados. Então que nós tenhamos esse desejo, como diz aqui São Tiago, que nós tenhamos a certeza que o sacerdote, quando ele impõe a mão, unge com óleo, vem sobre nós a graça da saúde, a graça do perdão dos pecados. No versículo 16 diz assim: portanto confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros, para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Então o que São Tiago está nos falando? Que nós confessemos nossos pecados uns aos outros. Mas aqui nós podemos levar essa confissão a quem? Ao sacerdote novamente. Quantas vezes eu já ouvi pessoas dizerem que têm medo de se confessar, que tem, né, como diz o italiano, paura, né? Por que medo? O sacerdote, ele é a pessoa de Cristo na terra, e ele tem autoridade, como nós lemos há dias atrás, como diz Jesus: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Tudo que tu ligares na terra será ligado no céu, e tudo que tu desligares da terra será desligado do céu. O sacerdote, em persona Christi, ele tem autoridade para, em nome de Cristo, nos absolver do pecado. E nós deveríamos, ao menos, buscar a confissão mensal. Ao menos mensal. Eu sei que a igreja, nos seus mandamentos, fala que ao menos pela Páscoa. Não.
Nós pecamos só uma vez por ano? Nós pecamos sempre, todos os dias. Então nós podemos buscar, e eu aconselho, ao menos uma vez por mês. Ou quando precisarmos. Quando nós temos consciência que violamos os 10 mandamentos, que ofendemos o nosso irmão, que fizemos algo contrário à vontade de Deus, que a gente vá ao sacerdote e apresente a ele o pecado e se arrependa do pecado. Porque muitas vezes, irmãs, nós estamos doentes. Por quê? Porque nós estamos carregando em nós ressentimentos, mágoas, angústias. E quem pode tirar de nós isso? Jesus, na pessoa do sacerdote. E o versículo continua nos dizendo que também a gente possa buscar orar uns pelos outros. Sabe uma coisa que eu acho engraçado? É engraçado no sentido assim, de me preocupar. Quantas mães pedem para nós orarmos pelos seus filhos? E sim, como missionários, nós temos que orar. Mas se a mãe soubesse do poder que ela tem como mãe, o poder da oração, ela mesma impunha a mão, ou no terço, ou na oração pessoal, apresentaria o seu filho. Muitas vezes nós queremos receber a oração de todo mundo, só que nós também temos, e eu digo das mães principalmente, autoridade, uma autoridade única, porque é mãe, a maternidade. Então, mãe, você que está aqui que é mãe, você que nos acompanha que é mãe, se o teu filho está doente, se o teu filho está dando trabalho, em nome de Jesus, impõe a sua mão, ou no Santo Terço, coloque o seu pedido de mãe, clamando pelo seu filho, pelo esposo, por aqueles que pedem a tua oração na tua casa. A mãe deveria representar, senão, a pessoa de Jesus em casa, aquela que cuida, aquela que orienta, lógico o pai também, mas falando da mãe, como a mãe tem autoridade, como a mãe tem capacidade de apresentar o seu filho ao Senhor. Então que você, mãe que está aqui, você, mãe que nos escuta, passe a partir de hoje a também orar pelo seu filho, pelo seu esposo, pelas necessidades da família, para que assim o Senhor, Ele também passe a ser canal de graça. Aliás, você passe a ser canal de graça do Senhor. Amém? Amém. A palavra também nos diz que a oração de uma pessoa obediente tem muito poder. O que isso quer dizer? A oração daquele que está em intimidade com Deus, daquele que busca viver os mandamentos. Nós estamos em tempos difíceis, eu costumo dizer muito isso. Por exemplo, nós estamos vendo lá os nossos irmãos da faixa de Gaza, da Palestina, de Israel, os cristãos do Iraque, sofrendo por quê? Porque não olham o outro com o olhar de Deus, porque são juízes uns dos outros. Imagina se nós buscássemos a intimidade com Deus, a obediência a Deus, se nós lêssemos a palavra de Deus todos os dias, como nos apresenta a igreja, a primeira leitura, o Salmo, o Evangelho, ou aos domingos, a primeira, a segunda, o Salmo, o Evangelho, e nós tivéssemos desde do dia que amanhece a intimidade com a palavra. Uma jovem me perguntava como viver essa intimidade ao longo do dia. Como? Basta determinar horários. Que hora que eu acordo? Eu acordo às 7 da manhã? Eu vou dizer aqui o exemplo de uma dona de casa que talvez possa fazer um itinerário, ou de alguém, não é, que é solteiro, que está em casa. Você pode acordar cedo,
se colocar lá no seu oratório, na frente da imagem de Nossa Senhora que você tem, e agradecer a Deus pelo dom da vida, pelo dia que começa, e dizer: Senhor, eu apresento o meu dia ao Senhor, eu confio ao Senhor o meu dia. Depois você pode tomar o seu café, sei lá, depois reserva, depois do café, o momento da leitura da palavra, que nós chamamos Lécio Divina. Você vai ler as leituras e você vai trazer ao teu coração qual versículo, qual palavra que te tocou, para que durante todo o dia ela seja lembrada, você possa lembrar. O Evangelho de hoje diz para nós, Jesus diz que nós temos que renunciar à nossa vontade. Renuncie a si mesmo e siga-me. Então isso vai ao longo do meu dia me fazendo renunciar. Talvez num momento lá em casa, quando um filho começa a dar trabalho, ao invés de eu gritar, de eu esbravejar, eu vou silenciar, e aí eu vou agir em Deus, eu não vou agir com a carne. Então a palavra de Deus, ela vai nos ajudar. Depois vai para os afazeres da casa, para tudo aquilo que cada dona de casa ou quem está em casa tem que fazer. Depois, às 3 da tarde, pode, por exemplo, rezar o terço da misericórdia. Às 6 da tarde, pode rezar o terço. Eu não quero rezar o terço da misericórdia, eu quero rezar só o terço de Nossa Senhora. Reze às 17, às 16, num horário que você acha oportuno. Depois, à noite, antes de dormir, faça uma leitura mais profunda de algum livro da Bíblia, ou de um bom livro cristão, católico. Depois, antes de dormir, peça perdão pelos pecados cometidos ao longo do dia, e peça um bom sono. Então é tão simples nós termos intimidade com Deus. Dizia uma irmã de outra denominação: muitas vezes nós temos 2 horas na frente da TV assistindo novela, e não temos 1h30 para rezar o terço e ler uma palavra, né? O terço é 15, 20 minutos, depois ler a palavra de Deus. Não temos. E essa pessoa dizia: muitas vezes eu quero bênçãos, eu quero ter uma vida feliz, só que eu não tenho intimidade com Deus. Então, quando nós vamos tendo intimidade com Deus, isso muitas vezes eu vejo que é estranho, né? Tem pessoas que eu falo isso, dizem para mim: mas para você é fácil, você é missionário, essa é a tua obrigação. Não, é a obrigação de cada um de nós. Eu sei que muitos trabalham, então, organiza o tempo conforme o seu horário de trabalho. Talvez lá no horário do almoço você pode rezar o terço. Então é fácil, basta nós nos disciplinarmos. Nós somos indisciplinados, porque se nós temos tempo para assistir novela, assistir da Atena, assistir o Ratinho, assistir não sei o que não presta, nós poderíamos estar em oração. Tem pai e mãe que reclama da família, dos filhos, mas quando que você falou de Deus para o seu filho? Desde o começo lá, quando ele foi crescendo. Se não falou no começo, para falar depois é uma luta. Lógico, nós não devemos carregar o peso para o resto da vida. Se você se deu conta hoje, depois dos filhos crescidos, se torne uma mulher, um homem de oração, e comece a interceder pelo seu filho, e Deus virá e realizará uma obra. Então, sempre dá jeito. Nós temos que tomar nossas decisões, porque a palavra de Deus é muito clara. O homem, a mulher, a pessoa que é uma pessoa obediente a Deus, que vive os mandamentos, que vive a palavra de Deus, que renuncia às coisas erradas do mundo, é uma pessoa que tem poder da oração. Então nós também devemos buscar ter poder na oração. Muitas vezes nós achamos que é difícil, mas se nós olharmos para dentro de nós e fizéssemos uma pergunta: isso é bom para mim?
Esse programa de TV é bom para mim? Está me levando a Deus? Se não está, eu excluo. Então eu vou ter mais tempo para Deus. Os nossos olhos de homens e mulheres de Deus devem ser olhos purificados. Quando os meus olhos batem naquilo que não é de Deus, eu abomino. Muitas vezes eu me pergunto, não é? Como que as pessoas conseguem ficar longos momentos em um bar, em uma danceteria? Eu me alegro em estar servindo ao Senhor, porque eu tomei a decisão de seguir o Senhor. Então a vida é feita das decisões. Se eu não tomo a decisão, eu nunca vou ser uma pessoa de oração forte. Por quê? Porque eu não busco essa intimidade com Ele. Eu não busco estar com Ele. Olha, quantas motivações na igreja existem para a oração. Existem a missa, existem os grupos de oração, existem as pastorais, existem os terços, existem tantas motivações, e quando nós vamos a esses lugares, nós percebemos uma minoria do povo de Deus. Agora marca um churrasco para ver se a pessoa não vai, mas nem pensa. Não importa se está chovendo, se está sol. Se hoje aqui está chovendo, né? Temos até muitas pessoas por vista de outros momentos, porque o grupo de oração Curados pela Cruz tem que ser para mim uma meta semanal. Eu tenho que querer estar aqui todas as sextas-feiras. Eu tenho que determinar isso para mim, como eu tenho que determinar ir à missa ao menos no domingo, para render graças a Deus, para glorificar a Deus, para bendizer ao Senhor e para comer do seu corpo. Se eu puder ir outros dias da semana, eu também vou. Seria bom que nós pudéssemos ir todos os dias, mas ao menos no domingo do Senhor. Aí eu pergunto para você, se você faz a sua oração diária, se você lê a palavra de Deus, se você reza o Santo Terço, se você vai à missa ao domingo, se você tem uma visão espiritual do que é bom e do que é mal, você vai ser abençoado. Quando vier a enfermidade, você vai entender, porque aquele que é do Senhor compreende que a partir da decadência do pecado que os nossos pais Adão e Eva tiveram, nós temos sobre nossas carnes a ruína. Os nossos corpos, eles vão sendo desgastados ao longo da vida. Mas como é bom olhar para nós e saber que nós estamos nos desgastando por conta daquilo que é a própria história do homem. Mas como é triste nós olharmos para nós e percebermos que nós estamos sendo destruídos por causa do álcool, do fumo, da droga, por causa dos lugares que eu fico à noite, não dormindo, na balada, na bagunça, e aí vou destruindo a minha saúde. Então é bem diferente. Então que nós nos tornemos homens e mulheres de intimidade com Deus, para que a nossa oração, ela seja uma oração de confiança, uma oração forte, uma oração de homens e mulheres que esperam no Senhor, amém? De homens e mulheres que confiam no Senhor. Está passando lá uma luta, Senhor, me coloco de joelho na tua presença e apresento a minha vida, a minha família, apresento essa pessoa que me pediu oração, e eu creio, Jesus, que no teu tempo o Senhor realizará uma obra. Basta isso. Agora, como é que eu vou fazer isso? Buscando a intimidade. Se você tiver um grupo de oração como um propósito para a tua vida, venha todas as sextas-feiras. Busque esse momento. A missa dominical, busque como tudo na tua vida. E aí nós vamos sendo alimentados da palavra, da oração,
Nos momentos que nós louvamos ao Senhor no grupo de oração, Deus vai agindo, Deus vai realizando a sua obra. E a palavra diz também: o profeta Elias era um ser humano como nós. Ele orou com fervor para que não chovesse, e durante 3 anos e meio não choveu sobre a terra. Depois orou outra vez e não choveu, e a terra deu a sua colheita. Olha o poder da oração. Quantas pessoas que nós conhecemos, pessoas de oração, são pessoas insistentes, pessoas que estão ali na presença de Deus, que adoram Jesus na Eucaristia, pessoas que estão em intimidade com Deus. Você nunca vê essa pessoa reclamar de Deus, você nunca vê essa pessoa maldizer a Deus. Você vê sempre essa pessoa dizendo: eu espero no Senhor, eu confio no Senhor, Ele é o meu tudo, Ele vai me amparar, Ele vai me abençoar. Não importa se vai ser hoje ou daqui 3, 4 anos, mas eu espero no Senhor. É diferente. É muito bom que nós sejamos assim. No versículo 19 vai dizer: meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e outro fizer voltar para o bom caminho, lembrem disto: quem fazer um pecador voltar do mau caminho, salvará da morte esse pecador e fará com que muitos pecados sejam perdoados. Então, a partir da intimidade que nós temos com Deus, nós temos uma missão de resgatar aqueles que estão perdidos. Será que nós conhecemos alguém que está perdido? Alguém que está distante do Senhor? Alguém que já foi do Senhor? Alguém que já viveu com o Senhor? Alguém que já foi membro da igreja do Senhor e hoje está caído? É a nossa missão ir ao encontro dele e dizer com autoridade: Jesus me envia a vir ao teu encontro e te chamar de volta para o rebanho dele. Você não pode permanecer no pecado. Você foi feito à imagem dele para que você pudesse contemplar todas as bênçãos que vêm dele. Você não pode continuar do jeito que você está. E nós temos essa autoridade pelo batismo, pela graça de sermos membros da igreja de Cristo. Então nós temos que olhar para o nosso vizinho e dizer para ele: olha, tem um grupo de oração Curados pela Cruz, e eu quero te convidar a estar comigo na próxima sexta-feira, para que nós juntos possamos louvar o Senhor, agradecer ao Senhor e ouvir a palavra dele. Eu vou passar aqui, você vai comigo. Tem gente que diz assim: ah, Reginaldo, mas a pessoa fala que não vai. Insista. Os nossos irmãos separados, eles são insistentes. Eles convidam 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20. E nós, católicos, nós temos que ir ao encontro desses irmãos, e até mesmo você pode jejuar por ele, você pode fazer penitência por ele antes de fazer o convite, para que o Senhor já vá preparando, né? Se é uma pessoa difícil, jejue, ore, apresente a vida dele na sua oração e diz: Senhor, eu vou estar orando por ele durante essa semana, e no final dessa semana eu vou convidá-lo para ir no grupo de oração, para ir na missa, para se confessar. Nós temos que ter essa ousadia. Quantas vezes nós ficamos quietos no nosso lugar? E não que nós queremos um grupo lotado de pessoas, não que nós queremos as igrejas lotadas só por número, não, porque nós temos que nos preocupar com as almas que estão morrendo, e tem muitas almas morrendo, e pior, almas que já tiveram intimidade com Deus, e por conta de uma decepção no seu caminho com o Senhor, no grupo de oração, na vida pastoral, na vida comunitária, saíram. Então é a nossa missão ir ao encontro desse irmão e dizer a ele: volta, o Senhor te espera. Amém? Amém.
Será que nós temos dentro de nós esse desejo? Talvez você está perguntando aí: mas eu ainda não atingi a plenitude dessa intimidade. Comece hoje. Eu ainda não leio a palavra como você falou. Comece hoje. Eu ainda não venho no grupo de oração com a frequência que você falou que é bom estar. Eu não vou à missa como devo ir. Comece agora. O domingo está chegando aí. Comece. Vá se confessar e comece novamente. Por quê? Porque quem nos alimenta é o Senhor. Pela palavra, pela Eucaristia, pela graça dos sacramentos, como no início nós falamos. Como é bom nós sabermos que, chegando ao final da nossa vida, nós podemos ter uma unção especial que nos abençoa. E nós podemos, como eu dizia no início, levar tudo isso àqueles que nós amamos. Então nós somos canais da graça de Deus. Amém? Amém. Feche os teus olhos. Curva a tua cabeça. Hoje São Tiago nos fala da unção, nos fala da intimidade, nos fala de sermos homens e mulheres fortes na oração. E nós queremos, Jesus, nessa noite, nós que estamos reunidos nesse grupo de oração, também quero pedir por aqueles que nos acompanham pela web rádio, vai dando a nós, Senhor, a graça de sermos homens e mulheres de oração. Vai tirando de nós, Senhor, a preguiça, vai tirando de nós o desânimo, vai tirando de nós, Senhor, a insensibilidade de estar na Tua presença. Vai, Senhor, com Teu Espírito entrando em nossos corações nessa noite, e vai nos enchendo, e vai nos invadindo, e vai nos tocando, e vai nos curando de tudo aquilo que nos impede, Jesus, de sermos íntimos com o Senhor.